Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. Desde segunda-feira, o CREA São Paulo promove fiscalização de operações desenvolvidas nos terminais do Porto de Santos e em todo o polo. A ação vai até esta sexta-feira. A força-tarefa acontece em formato presencial e conta com o apoio da Autoridade Portuária de Santos. 5 duplas entre agentes fiscais do Conselho e da APS percorrem o local para certificar que as atividades técnicas estão sendo desempenhadas com o acompanhamento de profissionais habilitados e registrados. A força-tarefa, nesse formato, ela acontece anualmente, né? Onde a gente se dedica no finalzinho do ano aí, em fazer uma varredura em todo o Porto de Santos para buscar as atividades de engenharia, geociências, tecnologia, né, e agronomia também, que são abarcadas pelo CREA São Paulo, garantindo que tem um profissional à frente de cada atividade técnica. Mas ela acontece organicamente, a fiscalização, durante todo o ano. Mas a atividade de força-tarefa uma vez ao ano. O gerente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo explica o que é observado durante esta atividade. Porto de Santos é uma casa de engenharia, né? Todas as atividades são atividades técnicas, desde o expurgo de grãos que são transportados pelo Porto de Santos, até equipamentos mecânicos, na parte civil. Então, a gente pode citar várias coisas. O controle da qualidade do ar e da água está ligado à química, né? Ao meio ambiente, à área ambiental também, que é abarcada pelo nosso sistema. Na área civil, toda e qualquer estrutura ou infraestrutura do porto, como ruas, drenagens e tudo mais. Na área mecânica, nós temos as gruas, os guindastes, que fazem todo o levantamento dessa carga, deslocamento dessa carga, de carregamento e descarregamento dos navios. Nós temos a parte de mecânica que inclui não só os guindastes, mas também as estruturas que geralmente são metálicas, dos barracões, dos terminais portuários. Então tem engenharia ali em todo lugar, não tenha dúvida. Um trabalho que tem o objetivo de alertar as empresas. O trabalho de fiscalização do CREA, ele está lá para garantir que tenha um profissional responsável frente a toda e qualquer atividade técnica. Então, empresas que realizam atividades técnicas precisam estar registradas no sistema conforme a legalidade. Para entender melhor, como é que funciona? Toda e qualquer atividade que gere risco à saúde, ao meio ambiente e à segurança precisam ser regulamentadas. E o Conselho de Engenharia está aí para isso, é a regulamentação. Então, nós fiscalizamos o exercício profissional. Quando a gente se depara com uma irregularidade, é uma atividade de uma empresa, por exemplo, realizando uma atividade técnica sem estar registrada e sem um profissional capacitado que estudou para aquilo frente àquela atividade. Isso põe a sociedade em risco. Então, quando o CREA vai até lá e fiscaliza, esse exercício profissional a gente cobra para que essas empresas que estejam exercendo essas atividades sejam empresas conhecedoras daquilo que elas estão executando. Guilherme Fiorellini ressalta ainda que algumas destas empresas não têm o conhecimento da necessidade de regularização. Nós nos deparamos com empresas que têm no seu CNAE atividades técnicas e eventualmente estão realizando, geralmente terceirizadas, prestadoras de serviço, e não são registradas no conselho ou sequer têm um responsável técnico, embora tenham o conhecimento e tudo mais. Mas isso é uma falta grave, é uma grande irregularidade, e o CREA está aí para regularizar e regulamentar essas situações. Mas acontece sim. De acordo com o responsável pela força-tarefa, algumas irregularidades foram encontradas. Dentro do pré-planejamento, nós já identificamos algumas empresas que estão relacionadas com atividades na poligonal do Porto e não estão registradas no Conselho e no seu CNAE tem atividades técnicas. O trabalho da investigação da força-tarefa foi no sentido de comprovar que essas empresas estão no exercício dessa atividade e isso constatado, elas estão autuadas, mas já aconteceu e tem acontecido desde o começo da semana e geralmente estão nas terceirizadas. Porque a autoridade portuária que está de mão dada conosco, fazendo todo esse trabalho de fiscalização, já tem uma série de protocolos e pré-requisitos para a contratação dessas empresas. Então, essas empresas são contratadas já com registro no conselho, com profissionais. Mas quando você tem a terceirização e, de repente, até a quarteirização do serviço,
Empresas, por exemplo, de geradores de energia, precisam ter um engenheiro eletricista dentro do seu quadro, precisam estar registradas no conselho, e outras empresas de outras naturezas que prestam serviços a essas grandes atividades podem estar descobertas nesse sentido, e é isso que a gente tem encontrado nessa força-tarefa, onde os resultados vão ser mais apurados e vamos trazer o resultado de fechamento conclusivo do dia 5/12. Mesmo assim, Guilherme ressalta a situação positiva do Porto de Santos. O Porto de Santos, ele tem rigorosíssimos critérios através da autoridade portuária, né? Que tem licenciamento, que tem todo um panorama a ser cumprido, a ser seguido, e todo um controle, normas e regulamentos internos do próprio Porto que auxiliam o CREA, inclusive, garantindo que essas empresas tenham registro. A fiscalização, ela precisa ser rotineira, ela precisa acontecer anualmente, precisa acontecer ao decorrer do ano também, para que a gente cada vez mais consiga alcançar essas empresas que, porventura, não estejam registradas, devidamente habilitadas. Mas o Porto, ele é muito criterioso e esse convênio que o CREA tem com a autoridade portuária nos auxilia muito na garantia de que tenhamos empresas responsáveis com profissionais e devidamente registradas. Então, eu diria que o Porto, a autoridade portuária, de mão dada com o CREA, encontramos um Porto funcionando com uma série de requisitos e nós estamos buscando as exceções. E essas exceções têm que ser tratadas e serão rotineiramente por todo sempre, né? Acho que anualmente nós temos que fazer essas atividades para sempre, nunca deixar a gente entrar na famosa zona de conforto e garantir que tem empresas especializadas nas atividades técnicas. E finaliza deixando um recado para a população. É importantíssimo um profissional à frente a cada atividade técnica, desde a pintura de uma casa, desde a troca de piso ou a troca de um telhado, né? É uma coisa cultural. O CREA, ele está aqui para garantir que tenha um profissional responsável a cada atividade técnica, repetir isso durante a entrevista como um todo. E o nosso desafio é aculturar a população de que quando for buscar uma solução técnica, seja ela uma construção, seja ela uma instalação elétrica, eletrofotovoltaica, ar-condicionado, procurar um profissional responsável. Existe a previsão de que até 2026 sejam leiloados 50 empreendimentos no setor portuário, que vão garantir investimentos na ordem de 18,2 bilhões de reais. Neste ano, com o leilão que vai acontecer no dia 18 de dezembro, serão assegurados 3,74 bilhões de reais. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira durante o lançamento da carteira de leilões e arrendamento e concessões portuárias e a cartilha de financiamento no edifício sede da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. A expectativa é de que, além dos 8 projetos deste ano, sejam realizados 20 arrendamentos e uma concessão em 2025, com investimentos na ordem de 8,54 bilhões de reais e 17 arrendamentos e 4 concessões em 2026, com estimativa de 5,91 bilhões de reais. Na ocasião, também foram apresentadas as oportunidades de investimentos no meio e financiamento de diversos fundos, instrumentos de fomento e garantias disponíveis a fim de permitir o impulsionamento no desenvolvimento do setor aquaviário brasileiro. Vale destacar que também serão utilizados fundos globais com recursos específicos para financiar projetos voltados à adaptação às mudanças climáticas, como o Fundo Verde para o Clima, o Fundo de Investimento Climático, o Fundo de Adaptação e o Fundo Global para o Meio Ambiente. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.